Boa noite a todos e a todas nesta última sessão do curso de extensão Residência CTS, aberto para participantes em várias partes do Brasil e também para integrado pelos nossos residentes do curso presencial. A sessão de hoje é dedicada a fazer uma discussão mais refinada em torno das questões da abordagem de políticas e metodologias típicas da ciência, tecnologia e inovação, entendidas como sobre o marco inovacionista, portanto, sobre a tendência hegemônica do inovacionismo. E, do outro lado, uma demarcação mais clara da abordagem CTS, que já vem se tornando mais evidente para os residentes do curso presencial, e eu espero que os estudantes agora do curso remoto da extensão possam formar uma imagem mais clara, porque aí um quadro comparativo entre o inovacionismo e isso que a gente tem trabalhado como tecnociência solidária. São nomes diferentes para o mesmo processo, ou seja, inovacionismo, estamos nos referindo à abordagem de ciência, tecnologia e inovação, e a tecnociência solidária, estamos nos referindo à abordagem CTS. Eu tenho o prazer de hoje contar com o colega Henrique Bertazzi. O Henrique reúne um perfil ímpar, de ter uma formação nas engenharias. Ele é bacharel, ele é engenheiro ambiental pela Escola de Engenharia da Universidade da USP de São Carlos. É bacharel também de filosofia pela Federal de São Carlos, mestre em História e Sociedade, e também se doutorou em Engenharia Ambiental na Universidade de São Paulo, São Carlos. O Márcio trabalhou conosco na UNB Planaltina, nos cursos de graduação de Gestão Ambiental, Ciências Naturais, e comigo temos feito parcerias em torno de uma disciplina que nós chamamos de economia ambiental, economia ambiental, economia ecológica, mais precisamente, economia ecológica, e que inspirou o Márcio hoje a apresentar para vocês um contraste nos debates internacionais, nos debates sobre sustentabilidade, tanto no Brasil quanto no exterior, que dizem respeito ao enfrentamento dessas pautas de conflito, né, que envolvem justamente o crescimento econômico e a destruição de recursos naturais, a disputa intercapitalista
que leva justamente a um acirramento das formas de destruição e, no caso brasileiro, nós podemos falar de ecocídio. Ecocídio. Então, um bom mote para falar, para apresentar o Márcio, a apresentação, fazer a introdução à apresentação do Márcio hoje, eu diria que é a questão clássica, né, da ciência tradicional ser utilizada para equacionar, né, a ciência e a tecnologia convencionais serem utilizadas justamente para tentar nos fazer sair dessa crise com a mesma estrutura mental e cognitiva que nos levou para essa crise. Então, de certa forma, o inovacionismo é uma maneira de desenvolver novos dispositivos que irão buscar resolver ou atenuar, não resolver, mas atenuar problemas criados justamente pelas tecnologias de grande escala, de produção, de elevada produtividade em escala planetária. Então, os marcos mentais que levaram a essa crise não podem ser os mesmos marcos que vão nos tirar dessa crise. Por isso, eu acho muito importante que hoje a gente consiga encerrar esse ciclo falando justamente dessa abordagem CTS, da tecnociência solidária, como um contraponto aos marcos mentais e cognitivos do inovacionismo. Márcio, fica à vontade. Temos aí mais 45 minutos, se você quiser. E os que quiserem tirar alguma dúvida, por favor, assinalem aí na caixa de diálogos que eu introduzo durante a apresentação do Márcio, se for possível. Márcio, com a palavra. Muito obrigado, Néder. Me ouve bem? Eu estou ouvindo muito bem. Ótimo. Então, muito obrigado pelo convite. É um prazer conhecer todas e todos que estão aqui. Ainda não havia participado, né, dos encontros. Eu trouxe aqui uma reflexão breve. Queria apontar algumas coisas que me chamaram a atenção desde do convite do Néder, e também das nossas discussões lá da disciplina de Economia Ecológica. Eu vou compartilhar aqui, eu fiz uma brevíssima apresentação, e eu acho que agora ela está visível aí, né? Eu pensei em fazer uma reflexão geral, deixa eu ver só se vai funcionar aqui, vai. Uma reflexão geral, né, da potencialidade, da multiplicidade da tecnociência solidária e, evidentemente, da economia ecológica, que é o meu background principal nessa fala, aplicado ao território, né, aplicado ao território, que era a provocação inicial do Néder. Eu começaria, né, para falar sobre essa questão específica, de um texto de 1755, do Rousseau, texto muito conhecido e é uma citação muito conhecida, né, que ele diz que o verdadeiro fundador da sociedade civil foi aquele que, tendo cercado um terreno, lembrou-se de dizer que aquilo era dele, né, e encontrou pessoas suficientemente simples para acreditarem nessa palavra,
né? E o Rousseau se questiona, né, quantos crimes, guerras, misérias não pouparia a humanidade alguém que gritasse quando visse esse absurdo, né? Defendei-vos de ouvir esse impostor, né? Estareis perdidos para sempre, se esqueceres que os frutos são de todos, né? E que a terra não pertence a ninguém. Essa é uma citação muito conhecida, muito falada. Eu gosto especificamente dela porque já nessa transição para o século XVIII, uma percepção de que a propriedade privada talvez trouxesse algum nível intenso de desigualdade, né? E essa desigualdade vai sendo carregada ao longo dos séculos, né? E vai sendo cada vez mais inflada com o desenvolvimento do capitalismo industrial, de forma a percolar muitas esferas da sociedade, né? E a cena que está no canto superior direito da tela, uma cena do filme Narradores de Javé, uma produção de 2003, que tem uma produção excelente, né? E eu acredito que, se não todos, a maioria que já assistiu, né, esse filme, que é muito bom para discutir a questão da propriedade, a questão da desigualdade e do acesso à natureza, né, e acesso à natureza e à memória, porque essa cena revela ao mesmo tempo a perda da memória, a perda da condição de manter a memória e a perda do seu território, né? E é uma possibilidade fecunda, acredito eu, da gente começar essa discussão dizendo de quão difícil é esse enfrentamento, frequentemente propagandeado como sem solução, né, entre a expansão econômica e a conservação do meio ambiente das populações. E que, na verdade, nos modelos tradicionais que temos hoje, de fato, esse é um enfrentamento completamente sem solução, né? É um enfrentamento que já se inicia com processos de insustentabilidade inerente. E o que a economia ecológica faz, e acredito que também todas e todos já discutiram isso até aqui, né? É estudar esse enfrentamento, né? As formas que esse enfrentamento tem assumido, sobretudo no âmbito dos territórios, né? O território para a economia ecológica e para a ecologia política também, que é outra área que eu me insiro, é visto como um espaço de conflitos, né? O conflito pode ser mapeado do ponto de vista da fronteira, né? Então, aqui pensando talvez com José de Souza Martins, sociólogo importantíssimo do Brasil, que vê na fronteira esse espaço concomitante entre aquilo que é novo e aquilo que é velho, sem juízo de valor algum, dizer que algo é velho ou não, mas que no confronto entre o novo e o velho há uma persistência de ambos, né? Ou uma tentativa, né, de que ambos possam coexistir sem que sejam subsumidos um pelo outro, né? O território também pode ser um laboratório de experimentações, né? O professor Altair Salles Barbosa, profundo conhecedor e estudioso do Cerrado brasileiro, classifica o Cerrado como um laboratório antropológico, né? Ou seja, um espaço naquele em que populações muito antigas foram capazes de entender o território, viver muito bem, inclusive, entender as dinâmicas biológicas, ecossistêmicas do Cerrado, e deixando não só a sua marca do ponto de vista da cultura, mas tornando o Cerrado ainda mais biodiverso, né? Então, essa ideia do território como um laboratório, né? O território, a partir de uma proposta que é mais contemporânea, que a tecnociência solidária também se utiliza, dos nichos de inovação social de base, né? A gente poderia, assim, de uma forma muito pontual, de repente nos referimos às ecovilas, né? Esses espaços, nessas comunidades que experimentam novas tecnologias e práticas sociais que estão ali protegidas de uma série de
de elementos que talvez impediriam um conjunto de práticas desse tipo no âmbito do sistema como um todo, tá bom? Agora, outra coisa importante, né, que acredito, pelo menos eu acredito ser importante discutir, é que junto com a crescente desigualdade, né, que a manutenção e o acirramento da propriedade privada tem ocasionado, é também uma quase correspondente depressão natural, né, depressão da terra, né? Então, o que está aqui na lousa é justamente um gráfico, né, feito desde 1971, que mostra o dia de sobrecarga da Terra, né, que é a data em que a demanda da humanidade por recursos e serviços ecológicos ultrapassa a capacidade de regeneração da Terra, né? Então, a gente vê, pelo gráfico, que essa ultrapassagem tem sido cada vez mais cedo, né? Cada vez mais cedo. Tivemos um pequeno, um discreto recuo em 2020 por conta da pandemia, quando esse dia foi alcançado só em 22 de agosto, mas todos os anos que vieram depois já alcançamos muito mais cedo, né? Ali por volta do dia 28 de julho, né? E antes de prosseguir, né, nessa minha ponderação, eu acho que é importante dizer o seguinte: a partir de 80, ali da década de 1980, tem um fenômeno que eu acho importante mapear, ou pelo menos indicar, né, que há uma espécie de ressurgimento ou uma intensificação, talvez, de formas extremas de pobreza e violência, né? E um aumento na escala de destruição da biosfera, né? Esse aumento, lá no contexto da Guerra do Vietnã, vai dar, inclusive, o pontapé inicial para a construção desse conceito que o Neder falou, do ecocídio, né? O ecocídio é um conceito típico desses anos de acirramento da escala de destruição do planeta, né? Então, se por muito tempo o desenvolvimento econômico dependeu, né, daquela fórmula clássica entre extração de matéria-prima, né, de uma parte do mundo e o transporte até outra, né, causando enormes diferenciações de energia e matéria, né? Um completo descompasso de energia e matéria. O que a gente tem hoje, essa geografia da extração, né, se expandiu por meio de novas tecnologias, né, complexas, muito acirradoras do desequilíbrio. Então, a gente tem esse processo basicamente ancorado em duas vertentes, né? Pelo menos eu interpreto assim, pelo menos duas, mas possivelmente seria possível pensar em outras, né? Mas, em primeiro lugar, o que há de novo, né, nessa forma de acirrar as desigualdades e promover a destruição ambiental, seria a transformação material de áreas do planeta, áreas cada vez maiores. Agora entra no banheiro e tira a roupa e toma banho. Bora. Hoje tem que dormir bem cedinho, amor. Áreas cada vez maiores do planeta em zonas de sacrifício do capitalismo. A socióloga Saskia Sassen chama isso de zonas extremas para operações econômicas cruciais. E, em segundo lugar, eu apontaria a ascensão do setor financeiro na rede de cidades globais, né? Então, enquanto o sistema bancário tradicional, a gente pode ver como aquele personagem que vende o dinheiro que o banco tem, o financeiro vende algo que não tem, né? E aqui eu estou pensando junto com o Laszlo Dalbor, né? Lá da era do capital improdutivo, né? Se há, né, então talvez exista alguma semelhança entre o capitalismo avançado e o capitalismo tradicional, nesse binômio extração-destruição, certo? Existe também algo novo, né, que agora atores e atoras, né, tradicionalmente relevantes ao capitalismo tradicional,
pequenas burguesias, burguesias nacionais, etc., têm perdido força diante de um sistema que é maior que eles, né? E esse é um fenômeno importante porque ele explica também deixa eu só voltar aqui, os fenômenos dos deslocamentos em massa, né? Então, o aumento, por exemplo, dos deslocamentos por conta de conflitos sociais, econômicos, sociais, políticos, como o caso do Afeganistão, da Costa do Marfim, do Iêmen, Sudão do Sul, né? Um aumento também em relação às mudanças climáticas e episódios cada vez mais extremos, né? Por exemplo, né, talvez pensar aqui na desertificação em razão do aumento do nível do mar lá em Moçambique, né, que é uma questão já muito premente. E um fenômeno que é muito comum no Brasil, em países como o Brasil, de tradição agrária exportadora, né, são as microexpulsões, né, quando pequenos e pequenas proprietárias têm sido expulsos para o plantio ou para o estabelecimento de monoculturas energéticas, né, desse tipo. Fato é que um fenômeno que parece ser algo inescapável é que a exclusão passou a liderar, né, superando a exploração em alguns casos, né? O Inácio Sachs, que é um economista, um dos precursores de pensar a questão ambiental do ponto de vista da economia, lá nos anos 70, falava que, já lá nos anos 70, né, que os ricos já não precisam mais tanto dos pobres, né, nem como condição de despossuídos ou de massa proletária, né, e vão tentar cada vez mais esquecê-los. E há uma correspondência entre isso, né, entre cada vez mais escamotear a população, os trabalhadores e trabalhadoras do campo e das cidades, etc., combinado, né, há algo fundamental também, e que assistimos nos últimos 4 anos no Brasil, um processo claro de necropolítica, né? Fato é que o território está no centro do mercado global de terras, né? A partir de uma demanda crescente por cultivos industriais, também por algo que também é muito comum no Brasil, da conversão da terra em um investimento desejável, né? Então, a terra, como dizia o Manuel Corrêa de Andrade, aqui no caso brasileiro, como mera reserva de valor. Agora, o que eu queria trazer, né, para ir avançando na discussão é enxergar esse esquema que está aqui, ele não tem início, tem fim, porque existem muitas outras formas de se compreender essa questão, né? Essa me agrada porque me ajuda a entender um pouquinho mais para frente duas formas de se enxergar o território e o alcance da economia ecológica, né? Que é uma proposta do Juan Martínez Allier, né? Um livro muito conhecido também e inescapável dessa discussão, né, ecologismo dos pobres, e que ele vai propor 3 tipos, né, de correntes do ecologismo, né? Ele vai trazer algo nesse sentido. O Juan Martínez ali tem uma identificação muito clara entre ecologismo e ambientalismo. Para ele, as duas coisas se equivalem, né? E eu diria, né, gostaria de passar muito rapidamente sobre essas 3 correntes, pensando nelas mais ou menos como enquanto um território estanque, no caso do culto ao silvestre, um território técnico, no caso da corrente do evangelho da ecoeficiência, e um território da vida, né, no caso do ecologismo dos pobres. No caso do culto ao silvestre, né, existe, né, sobretudo por influência de ambientalistas norte-americanos que ajudaram a criar toda uma política que foi se espalhando pelo mundo inteiro de conservação da biodiversidade, da qual a nossa lei, né, a política do SNUC, né, do Sistema Nacional de Unidades de Conservação, é depositária, né,
Então, personagens como o John Muir, lá na virada para o 19, né? Que teve um papel fundamental para criar as primeiras áreas protegidas lá dos Estados Unidos, existe uma defesa muito premente da natureza intocada, né? Quando a gente lê lá o Aldo Leopold, tem um livro famoso também sobre a ética da terra, né? Há uma tentativa de incluir nas discussões solo, água, planta, animal, incluir a terra nas discussões, né? Inclusive o Aldo Leopold vai dizer que vai referendar a importância da consciência ecológica de proprietários, né? Traduzidas em obrigações relacionadas a essa comunidade biótica da qual a gente depende, né? E daí, o que ele vai propor, né? Ele e um conjunto de pensadores e pensadoras da época, da ideia de reforçar a concepção da propriedade como um conjunto de direitos e de deveres recíprocos, né? Introduzindo aspectos atuais nessa reflexão sobre o poder do ser humano sobre as outras manifestações da vida, né? De animais não humanos também, né? Só que essa perspectiva, ela tem uma ação mais de retaguarda, ela parece não atacar propriamente o crescimento econômico, né? Ela tenta preservar e manter o que restou de fora do mercado, né? Então, ela é uma corrente de época, né? É uma corrente que pretende se manter aquilo que foi nos legado até hoje, né? E por algum motivo, frequentemente, de deslumbramento, né? Então, vamos pensar que o Parque de Yellowstone, né? Ou no caso brasileiro, algum desses parques são mais famosos, né? Por outro lado, né, no caso do Evangelho da Ecoeficiência, já há uma compreensão típica agora da virada do século XIX para o XX, e sobretudo para o desenrolar dos fatos pós Guerra do Vietnã, que os impactos ambientais e riscos à saúde humana eram sim, de fato, né, já se sabia que eram derivados das atividades industriais, da urbanização intensa, da agricultura comercial. E daí a gente tem essa linha que vai se preocupar, embora reconheça os limites desse modelo, com a economia em sua totalidade. Então, a economia não perde relevância ou não é subsumida por outras questões talvez mais importantes que as economistas e os economistas ecológicos vão propor, que é defender o crescimento econômico, né? Mas não a qualquer custo, né? Então vai vir vai caminhar junto a essa proposta uma miríade de outras propostas, como o desenvolvimento sustentável, a modernização ecológica, a boa utilização dos recursos, né? A própria palavra natureza nessa linha vai dando lugar a outros sinônimos mais econômicos, né? Então, recurso natural, capital natural, serviços ambientais. E daí há, lá no começo dos anos 90, a criação do termo modernização ecológica, né? Ancorado numa perna mais econômica, né? Então, ecoimposto, mercados de licença de emissões, e uma perna tecnológica, né? Medidas para economia de energia, de matéria-prima, etc. Sem repensar o modelo, sem repensar a estrutura, né? Exatamente aquilo que o Ned estava comentando no começo da nossa conversa, né? A gente poderia traduzir, talvez muito genericamente, como aquelas políticas de fim de tubo, né? Não se muda o processo como um todo, ou a forma pela qual se consome, toda a estrutura que move essa engrenagem, mas a ecologia, nesse caso, se converte a uma espécie de ciência gerencial, né? Para limpar ou para remediar os impactos. E, finalmente,
que eu chamo de território da vida, vindo desses personagens, né, profundamente importantes, que são aqueles que têm historicamente sofrido os impactos desse modelo, né, desse modelo extremamente esbanjador de matéria e de energia, extremamente violento com a natureza e com os seres humanos. Sempre lembro do Darcy Ribeiro dizendo que o Brasil, a história do Brasil tem sido uma história ou uma máquina de moer gente, e que de fato e é quase concomitantemente uma máquina de moer natureza também. Então, a ideia do ecologismo dos pobres, né, é que não é uma reverência sagrada à natureza, mas é um interesse material pelo meio ambiente como fonte de condição para a subsistência. Não por uma preocupação relacionada a direitos das demais espécies e das futuras gerações de humanos, o que também mas, sobretudo, pelos humanos pobres de hoje, né? E essa linha, evidentemente, encontra uma ressonância interessante em movimentos profundamente vicejantes hoje no Brasil e em outras partes do mundo, né? A agroecologia, a ecologia urbana, a economia ecológica também, né? Então, o que acontece nesse cenário é que esse ecologismo dos pobres, como coloca o Allier, se insere nessa luta por justiça ambiental, né? Cujos países, muitos deles, sobretudo os daqui da América Latina, os países do continente africano, são muito diferentes entre si, né, e suas culturas, mas têm algumas relações muito próximas ou alguns fenômenos muito semelhantes, né? E são as populações despossuídas, trabalhadoras, pequenos proprietários de terra, etc., que são quem recebem toda essa carga de violência. A Estefânia Barca tem um conceito muito interessante, que é o ecologismo da classe trabalhadora, muito similar àquilo que o Chico Mendes falava, né? A ideia do ecologismo sem luta de classes ser mera jardinagem, né? Todos esses países têm semelhança nesse fenômeno que a gente pode chamar de economia de rapina, né, de pilhagem. Se não me engano, era o Sérgio Buarque de Holanda que falava economia de pilhagem, não me lembro mais. Agora, o que aparece, né, por que a economia tradicional não tem conseguido mapear, tampouco resolver esses inúmeros conflitos de natureza socioambiental, na visão dos e das, né, economistas ecológicas, que se esquece de incluir a distribuição de poder político nas análises. E a figura aqui do mediador e da mediadora de conflitos ganha espaço, né? Primeiro porque é fundamental que exista uma mediação, e daí eu vou finalizar a conversa mostrando que existem outros tipos de mediação que não aquelas talvez mediadas pelo Estado ou por algum órgão específico, mas frequentemente também a solução de conflitos não equivalem à solução do problema, né? Na verdade, a gente pode ou prolongar, intensificar o conflito original ou apenas deslocá-lo de lugar para outros países, por exemplo, quando uma multinacional é expulsa de um país por algum tipo de pressão popular e vai para o outro país, talvez essa pressão não esteja tão bem organizada, né? Pois bem, agora o que eu queria passar, deixa eu ver como está meu tempo aqui, só para não me alongar muito, certo? Eu gostaria de discutir dois grandes textos aqui que eu considero historicamente importantes, acredito que ambos também são de conhecimento. Esse texto do Garrett Hardin, ou Hardin, já ouvi as pessoas pronunciarem de todos os modos, é um texto do final dos anos 60,
foi muito bem recebido por parte considerável da classe proprietária dos Estados Unidos, e foi um texto muito lido no planeta inteiro, e é texto obrigatório, inclusive, de várias pós-graduações por aí, né? É um texto que tenta lidar com o problema da população. No final dos anos 60, essa é uma questão muito, muito problemática. E daí o que o Harding vai tentar pensar é que existe uma tragédia no uso comum de recursos e de espaço, né? E daí ele usa um texto que foi muito veiculado, foi traduzido para diferentes línguas, um artigo, né, na Science, e a proposta dele é a seguinte, né, muito resumidamente, daí depois, se alguém quiser pontuar melhor isso tudo, a gente pode também, né? Mas eles imaginam um pasto que está aberto a todo mundo, e o que se espera de um pasto aberto a todos é que cada proprietário, né, cada pastor, né, vai tentar manter o maior número possível de animais no território comum. Né? E é um mecanismo que pode funcionar por muito tempo, né, por séculos, né, porque vai depender da quantidade de animais. Vamos pensar que historicamente a gente tem guerras tribais, tem caça furtiva, tem doenças que mantêm o número de proprietários e animais em variação, né? Só que, né, supondo aqui que talvez cada proprietário, em algum período de tempo, tenha um animal, né, bastava, né, na visão do Harding, que cada pastor talvez tivesse a ideia de adicionar um animal, né? Porque daí ele vai se perguntar, bom, qual que é a vantagem de eu adicionar um animal nesse território comum, né? A vantagem é bem imediata, né? Eu vou ganhar um animal, né? Eu vou aumentar meu lucro em uma utilidade positiva de quase um. Do ponto de vista negativo, eu estou aumentando o sobrepastoreio, né? Estou criando um sobrepastoreio a mais. Só que como eu estou dividindo esse território com muitas outras pessoas, isso vai ser uma mera fração, né, de menos um. Né? Então, o que o pastor que vai adicionar um animal vai concluir muito rapidamente é que ele pode continuar adicionando animais até quando ele desejar, porque o lucro está sendo privado, né, dele, e o prejuízo está sendo distribuído. Né? E, evidentemente, na visão do Harding, ele vai achar que o caminho mais sensato é continuar aumentando o número de animais, e, claro, os demais proprietários não são estúpidos e também vão aumentar. Né? E isso levaria, ao longo do tempo, um sobrepastoreio gigante que terminaria com essa tragédia dos comuns. Né? Cada pessoa vai querer aumentar o máximo possível e o pasto, em algum momento, vai acabar. Né? E daí ele propõe, ele dá uma resposta, né? E a resposta que ele dá para essa tragédia, como evitar essa tragédia, é o motivo pelo qual esse texto foi tão bem aceito. Né? Ele fala que a forma pela qual se evita a tragédia dos comuns é o estabelecimento da propriedade privada, né? E daí ele vai dizer, bom, o ar, a água poluída, a gente não consegue cercar facilmente, né? Então, daí a gente usa outros dispositivos, né? Leis coercitivas, dispositivos fiscais, né? E ele vai dizer que o espaço comum só se justifica em condições de baixa densidade populacional. E daí é um texto muito bem recebido, mas que foi prontamente criticado. Né? E daí algumas críticas, antes de eu passar para o próximo slide, que é o último, me parecem pertinentes nesse caso. Né? O que o Harding faz nesse texto é discutir só duas situações. Né? Uma situação de acesso aberto ao território, né, que ele chamou de falsamente comum, né, na verdade é um acesso aberto, e um outro tipo de propriedade privada, mas existem muitos outros tipos. Existe propriedade de acesso aberto, existe propriedade comunitária com regras de usos para membros,
existe propriedade privada, existe propriedade estatal, né? Ele deu muito mais ênfase no crescimento populacional do que nas pressões de mercado. No caso de pastagem, que é o exemplo que ele escolhe, o acesso aberto não é uma regra, é uma exceção, né? E tem 3 conjuntos de interpretações que vai dizer que, bom, para o Harding, todo mundo tem o objetivo principal de maximizar o lucro econômico, que é verdade no sistema capitalista, né? Em alguns casos. Ele também supõe que os usuários de um mesmo recurso não se comunicam, né? Fazem tudo na surdina. E também que os recursos sempre estão abertos a qualquer indivíduo indiscriminadamente. E daí vem esse texto também muito conhecido e, se eu não me engano, infelizmente ainda não traduzido, né? Embora seja lá de 1990, né? Da Elinor Ostrom, né? Foi, se eu não me engano, a primeira mulher a receber o Prêmio Nobel de Economia em 2009, que é o selinho que está aí na capa dessa versão do livro. A Ostrom faleceu em 2012 ou 13, se eu não me engano. O que ela fez nesse livro, né, e parte considerável da produção dela, foi reunir um material gigante mostrando experiências em todos os locais, em vários locais do planeta, em que exemplos muito semelhantes que o Harding estava tentando pontuar como tragédia, ocorriam sem tragédia alguma, né? E daí eu sempre gosto de lembrar de um dos exemplos, que é uma comunidade pesqueira na Turquia, que compartilha da pesca, né, por muitos séculos, né? E do qual toda a população da região, como que chama a região, acho que é Alânia, se eu não me engano, depende do pescado, toda a população depende. E se todo mundo resolver pescar, muito rapidamente se colapsa as populações de espécies de peixes, né? O que ela descobriu, né, deixa eu voltar aqui, e pontuou muito bem, é que os pescadores ali haviam acordado conjuntamente um sistema de sorteios, de rodízios, e cujo cumprimento desses sorteios eles podiam controlar perfeitamente sozinhos, né? E isso ela chamou de gestão comunal, né? Que é um tipo de gestão não exclusivo, né? Existem muitas possibilidades, mas que tem sido aplicado há muitos séculos em pescarias, pastos, matas, fontes de água, etc., né? Práticas comuns de gestão comunal também são vistas aqui no Brasil, sobretudo aqui no Cerrado, né? E daí ela propõe 8 características de tipos de acordos coletivos que evitam a tragédia dos comuns, sem, contudo, ter de recorrer a esse mecanismo da propriedade privada, que parece ser justamente o mecanismo escolhido pelo Ocidente cristão, né? Como aquele de sucesso, quando, na verdade, é ele que tem gerado inúmeros desequilíbrios, né? Sobretudo porque a propriedade privada se alinha a esse capitalismo que só funciona, né? O capitalismo só evita a crise incorporando para si territórios não capitalistas, né? Então, eu diria assim, 8 características, né? A primeira, a minha tela não está travando um pouquinho, que meu computador é velho, mas eu acho que está aparecendo aí. Os limites desses territórios comuns, né, ou trabalhados do ponto de vista da gestão comunal, são sempre muito bem definidos. Não é essa bagunça que o Harding está tentando convencer, né? Há uma exclusão efetiva de terceiros não envolvidos, né? Isso é importantíssimo. As regras de uso e de desfrute dos recursos comuns são adaptadas às condições locais, né? Vejam, o que o Harding está tentando fazer é homogeneizar essa leitura. Existem acordos coletivos que permitem que usuários participem nos processos de decisão,
né? E o controle efetivo, né, existe um controle efetivo por controladores que fazem parte da comunidade ou, no máximo, são convidados a responder pelas comunidades. Existe uma escala progressiva, isso é muito interessante no livro como ela constrói, de sanções para usuários que transgridam regras da comunidade, né? Sexto lugar, resolução de conflitos, né? Existem mecanismos de resolução de conflitos baratos, de fácil acesso, frequentemente sem envolver terceiros, sem envolver o Estado, inclusive, né? Claro, que daí aqui, quando a gente está pensando nessa questão, que é fundamental, também tem o problema entre quando a fronteira se estabelece entre esses locais e o sistema capitalista, né? Que mais? A autogestão da comunidade, né, que em alguns lugares, como exemplo da Turquia que ela usa, é reconhecida por autoridades de instâncias superiores. E, no caso de grandes recursos comuns, a organização em vários níveis, né, com pequenas comunidades locais na base, inclusive, né? Agora, deixa eu voltar. Tentando fechar um pouco essa ideia, do ponto de vista do território, né, e pensar também o alcance da tecnociência solidária e desse próprio viés da ecologia política, não podemos cair aqui nessa armadilha da panaceia, né? O perigo da gente pensar que existe um modelo de gestão universal aplicado a todos os casos, a todos os recursos, né? Mas fato é, encaminhando aqui para o final dessa primeira fala, né, daí a gente conversa, a incorporação de uma nova prática social, né, é facilitada quando existe uma norma social favorável, né? Então, quando uma prática é vista como normal, né, parece que a gente se sente mais inclinada a pressionar para que essa prática seja de fato implantada, né? As pessoas costumam ter muita liberdade, né, para manter práticas e atitudes que contrariem as normas predominantes em seu meio social, né? E agora, essa difusão, né, de conhecimentos e práticas desenvolvidos nesses exemplos que eu cheguei a mencionar de nichos de inovação de base, me parece importante, né? A gente tem, talvez, assim, a possibilidade de replicar na mesma escala, né? Quando a gente adota práticas do cotidiano enfim, experimenta em outros territórios similares. A gente tem o aumento da escala, né? O upscaling. A gente tem a tradução das ideias para o regime dominante, né? Quando as práticas são adaptadas e adotadas pelos regimes sociotécnicos em níveis institucionais superiores, né? Mas há essa grande dificuldade que é adaptar ao novo contexto, né? Adaptar ao novo contexto. Finalmente, né? Eu acho que o grande alcance, a possibilidade da gente pensar a economia ecológica, né, nesse âmbito, é enxergar, né, a economia, e eu imagino que essa já é uma discussão que vocês têm feito com o Néder, com os demais colegas, enxergar a economia como um subsistema de um ecossistema que é finito e que é global, né? A economia ecológica trabalha muito com o desenvolvimento de indicadores, de referências físicas de sustentabilidade, mas não apenas dependendo da instrumentalização e talvez da quantificação monetária de natureza, né? Não é isso, né? Mas ela trabalha com essa relação entre direitos de propriedade, com gestão de recursos, né? Examinar a economia do ponto de vista de um metabolismo social, né? Que era uma defesa lá do Inácio Sachs, lá nos anos 70, né? Sobretudo porque o sistema que a gente está, que estamos inseridas, tem esse potencial de desenvolver grandes e crescentes diferenças na utilização de matéria e de energia, né?
eu acho que é isso, pelo menos essa fala inicial, eu espero que não tenha sido muito confuso, e a gente continua conversando, né? Acho que é isso. Passo a palavra, né, demais. Obrigado. Um de cada vez, né? Alô? Beleza? Então, muito obrigado, Márcio. Pessoal, por favor, quem se candidata a fazer uma questão para a gente desdobrar essas colocações do Márcio no foco que eu estou propondo, que é o olhar, nosso olhar, né, na residência CTS, em função de uma concepção de tecnociência solidária que vai necessariamente trabalhar com uma concepção alargada de economia. Isso que eu trouxe esse convite ao Márcio para fazer esse debate nessa última sessão, justamente problematiza para vocês a necessidade de pensarmos como tomar a economia como parte, né, uma visão ampliada. A economia ela é parte dos fluxos de troca entre ambiente construído e ambiente natural. Por isso que, quando nós chegamos nas visitas aos territórios, sobretudo os residentes que passaram esse mês, todos os fins de semana, fazendo visita aos territórios, nós destacamos muito essa correlação entre o ambiente construído e o modo de organização da habitação, do saneamento, das questões fundiárias, principalmente nessa linha que o Márcio colocou de que haveria na disputa, né, nas áreas comunitárias, nas áreas comuns, uma tragédia dos comuns, ou seja, é impossível fazer a regulação das áreas comuns. Isso em todos os territórios que nós visitamos, né, e os estudantes aqui também presentes do curso remoto, vocês devem ter a experiência de verificar que não é tranquila a gestão das áreas comuns. Porém, são muitos casos bem-sucedidos de urbanização participativa, descentralizada, de favelas e bairros populares no Brasil, que decorrente de um processo de ampliação dessa noção de economia, nós podemos justamente operar pelos projetos que
levam as comunidades a não entrar em conflito para disputar as áreas comuns, mas são levadas a uma cooperação econômica para dar destinação a essas áreas. Destinação variada, né? Então, na abordagem tradicional, provavelmente, a situação mais comum que nós temos visto é justamente a do cercamento e a luta pelo condomínio que vai privatizar pedaços do território sob uma lógica de guerra contra todos contra todos. Então, uma situação de ameaça constante, que é utilizada pelo mais forte para aterrorizar os mais fracos. Essa situação a gente tem visto em todos os territórios. Justamente, é a presença mais decidida e efetiva do Estado que vai coibir isso. Qual a relação desse quadro com tecnociência solidária? Justamente nessa concepção de que, se nós utilizarmos uma concepção ampliada de economia, tal como colocado pelo Márcio, nós temos que trabalhar as formas de cooperação e de coordenação no território entre os agentes, instâncias e comunidades como algo não determinista, né? Ou seja, não há um determinismo de que isso vai resultar efetivamente em cooperação, mas se houver um conjunto de ações favoráveis, isso pode acontecer, sim. Então, essa probabilidade deve ser sempre, na tecnociência solidária, construída como uma possibilidade concreta. No caso oposto, quando se parte de uma ciência, tecnologia baseada na inovação tecnológica, o produto ou o resultado dessa inovação vai ser apropriado por alguma empresa. E, certamente, para ela resultar em lucro para essa empresa, essa inovação tem que ser privatizada. Então, abro aí a discussão com vocês para ver correlações e situações paralelas que a gente pode aprofundar um pouco mais e esclarecer a partir desse quadro que o Márcio também colocou. Pessoal, com a palavra. Oi, professor Néder. Boa noite, Oi. Aldira. Eu estou com a mão levantada. Ah, beleza. Aldira. Salve, Isso, salve. professor. Tudo bem? Fique à vontade.
Fica à vontade, colega. Então, entrei para parabenizar o Márcio, né, pela explanação bem interessante. Ele traz uma série de colocações, de reflexões que eu já tinha estudado, que foi muito gostoso de trazer, por exemplo, a tragédia dos comuns. É muito bom a gente estar, né, ouvindo novamente, desde o olhar do professor daqui da gente, da UNB. E, assim, eu acho que traz também a questão da reflexão, né, sobre a questão da natureza, e esse olhar é bem da economia, né, da natureza intocável, assim, a gente tem a ideia de que preservar, né, a natureza é não tocar, é não triscar, é deixar ela ali. A gente já sabe que os economistas hoje, depois eu vou pedir para ele comentar mais com a gente, para a gente sobre isso, eles já trazem outra reflexão, né, que é, sim, fazer uso da natureza, mas de forma sustentável, sem agressões, mas que as pessoas possam também tirar o que a natureza está colocando aí. Não sei se eu estou falando certo, mas pelo menos pelo pouco que eu já li sobre esse olhar econômico, né, eles trazem um pouco essa abordagem. E aí, Márcio, eu queria que você trouxesse aqui um pouco para a gente qual é a reflexão desde o ponto de vista econômico sobre essa questão ambiental e também a saúde humana, né? Assim, tem-se toda uma necessidade de fazer uso dos recursos naturais. A gente sabe que hoje muitos dos recursos naturais eles estão sendo extraídos de forma irracional, né? Estão tirando tudo de que é jeito e provocando um impacto imenso. E como que, desde a perspectiva econômica, você vê isso e como isso pode... Claro, a gente sabe que vem influenciando a saúde humana, né? Através de mudanças climáticas, que influencia vários fenômenos que terminam afetando a saúde das pessoas. Tem também a questão da poluição do ar, vem a questão do uso irracional de agrotóxico, a poluição das águas. Então, assim, o que você pode trazer de reflexão para a gente, desde a sua perspectiva, do seu olhar econômico? Essa é a minha pergunta. E, mais uma vez, parabéns pela sua explanação. Obrigado, Aldira. Eu posso já falar, Néder? Ou espera mais alguém comentar? Acho que eu posso falar, talvez. Fica à vontade, Márcio. Tá. Obrigado, Aldira, pelas perguntas. Acho que talvez eu tenha algumas coisas para pontuar, né? Não teria, acho que, uma resposta, assim, super bem elaborada, mas essa ideia, né? A primeira reflexão que você colocou sobre essa perspectiva muito tradicional da economia de enxergar o espaço preservado como aquele que não deve ser tocado, né? Como aquele espaço que deve ser, inclusive, cercado, ou pelo menos ter os limites muito claramente definidos, e que se transformaram no que a gente chama de unidades de conservação de proteção integral, né? Os parques, etc. E que têm, evidentemente, não vou tirar a relevância, porque são importantes para conservar a biodiversidade e tudo mais, mas que significaram a criação dessas unidades, né, pretensamente com o intuito de conservar a biodiversidade, transformaram ou criaram um contexto histórico de verdadeiras expulsões de pessoas para criar unidade de conservação, né? Para criar espaços protegidos, proteger animais e proteger a natureza não humana, né, por assim dizer, prescindindo dos seres humanos, né? A gente teve um processo chamado, por alguns autores, né, de refugiados da conservação, né? A criação de unidades de conservação representou novamente modelos ou projetos de desenvolvimento, grandes projetos de desenvolvimento que expulsavam pessoas, né? Isso foi completamente descabido, né? Sobretudo porque, né, como a economia ecológica enxerga isso, como a ecologia política enxerga isso também. Parte considerável das áreas que nos chegaram até hoje, que tem um grau elevado de conservação, né, são justamente aquelas áreas que foram mantidas pelas populações que estavam de fora do sistema capitalista, né? Basta a gente olhar os mapas Google Earth, Map Biomas, etc., da gente ver a correspondência imediata entre áreas bem conservadas, floresta em pé, biodiversa, com a presença de territórios indígenas, territórios quilombolas,
né? Populações tradicionais, sobretudo as daqui do Cerrado, né? Fundo e fecho de pasto, quebradeiras de coco. No caso, as quebradeiras de coco representam talvez até um ineditismo do ambientalismo brasileiro, que foram, pelo menos durante minha pesquisa de doutorado, o primeiro grande movimento que defendeu a floresta em pé, não só evidentemente, não só pela exuberância, mas por uma questão de sobrevivência, né? E percebam a injustiça que era fazer com que essas populações que nos trouxeram até hoje essa exuberância, né, esses territórios bem conservados, de uma hora para outra eram expulsas, porque quando se cria uma tipologia de unidade de conservação de proteção integral, como um parque, não se admite que existam pessoas vivendo ali dentro, né? Então esse foi um movimento mundial, né, extremamente injusto. Hoje, né, a gente consegue enxergar, pelo menos dessa linha que eu tô falando, que existe uma perfeita possibilidade de existir conservação da biodiversidade com a presença de seres humanos, porque nós fazemos parte, né? No caso, todos os biomas brasileiros do planeta, antes, né, desse tipo de relacionamento com a natureza, né, talvez pensando aí no iluminismo, né, pensar na contribuição do Francis Bacon, do Descartes, né, para a construção desse patriarcado extremamente anti-natureza, né, existia uma correspondência entre muitas populações, né, o desenvolvimento cultural de muitas populações e o aumento também da biodiversidade, né? Porque nós seres humanos, selecionamos, plantamos, entendemos como a natureza funciona, nós acessamos a natureza via técnica, via desenvolvimento técnico. Essa técnica não precisa ser esse ponto de vista determinista que a gente estava conversando, né? Não, a gente acessa a natureza via técnica, né? A gente consegue compreendê-la muito bem, como fizeram os grandes herdeiros do cerrado brasileiro, né? Do tronco Macro-G, né? Então, acho que esse é um ponto importante, né? E, assim, sempre cito um livro que para mim foi muito importante, que é o do Antônio Carlos Diegues, lá da USP, que se chama O Mito Moderno da Natureza Intocada, né? É completamente equivocado dizer que para se conservar a biodiversidade, né, se precisa prescindir de pessoas morando lá, né? A gente vai ter uma monocultura genética só, né? Não vamos ter seres humanos. É uma negação da história, quase, talvez, né? Então, acho que isso é importantíssimo, né? E vejo, claro, evidentemente, né? Vejo como possível essa convivência, esse enriquecimento, inclusive, da biodiversidade com a nossa cultura, só que não ancorados nesse sistema altamente destruidor, altamente não poupador de matéria nem de energia, né? Outro sistema, né? Outros sistemas, outros tipos de gestão, etc. Agora, com relação à saúde humana, né? Isso é muito importante, né? E o texto do Harding traz um ponto muito bacana disso, né? Que a gente pode tirar, né? Você havia dado o exemplo dos agrotóxicos, né? Que no nosso caso já vivemos isso há algum tempo, mas a gente teve uma intensificação dessa agressão que é ambiental, mas social também, de saúde pública, saúde dos consumidores, que a gente costuma lembrar mais recorrentemente, né? Porque nós somos a ponta disso tudo, a gente consome esses alimentos, mas também da saúde das trabalhadoras e dos trabalhadores do campo, né? Dos trabalhadores das fábricas de agrotóxicos, né? Das fábricas desses elementos, né? Quando o exemplo lá do Harding, o pastor mais espertinho adiciona um animal, o que ele está fazendo é aumentando o lucro e externalizando o prejuízo, né? O que ocorre no caso da monocultura de grande escala no Brasil, dessa monocultura empresarial, é exatamente a mesma coisa, né? Então, o grande, né, o grande proprietário, as monoculturas que utilizam esse pacote tecnológico
já muito sedimentado, né, do ponto de vista agronômico, né? Então, semente padronizada, que precisa de um conjunto de elementos técnicos e materiais para se desenvolver no período certo, para secar no período certo, para ser colhido no período certo. Ele vai usar todo esse pacote para atingir o nível máximo de produtividade, pelo menos aquele nível que as grandes empresas cobram dele, né? Aquele nível, cobram não, prometem a ele. Só que o que acontece nesse processo é que tudo que há de ruim, todos os prejuízos, não são pagos por esses pacotes, tampouco pelos proprietários, né? Então, vai soja para a China, fica para a gente uma enorme disparidade e dívida de água, né, que a gente exporta água junto, uma enorme carga de poluentes, né, poluentes atmosféricos, poluentes da água, aumenta imensamente a utilização e a pressão dos equipamentos públicos de saúde, nos hospitais, etc., né? E é extremamente insustentável, né? E talvez o exemplo mais insustentável de toda essa cadeia de tipo de produção, né? Uma cadeia que foi muito fortalecida lá nos anos 80, diga respeito à cadeia da carne, né? A cadeia da carne é certamente a mais insustentável possível, né? E talvez seja a primeira, sempre quando a gente for refletir sobre isso e propor modificações, seja a primeira que a gente deva eliminar, né? Porque é extremamente insustentável e é ela que tem ampliado, inclusive, as fronteiras agrícolas brasileiras, né? Tem aumentado imensamente a pressão. E, claro, algo que a gente talvez não contava, mas também o acirramento de episódios que a gente considerava talvez mais históricos, né? Mais no passado, mas esse acirramento que tivemos nos últimos 4 anos de práticas ainda mais insustentáveis de exploração da natureza dos recursos, né? Como a mineração, né? Como a extração de ouro, a extração de metais preciosos, etc., né? Isso, eu não sei se eu respondi a pergunta ou só fiquei rodeando, mas acho que é isso. Obrigado, Aldir. Não, Márcio, excelente, excelente as considerações, e eu recentemente estive na Amazônia, né? Cheguei tem mais ou menos uma semana, e foi muito interessante você trazer essa questão não tem como a gente deixar algo intocável, porque as pessoas estão ali. Então, assim, eu tive a oportunidade de conhecer várias aldeias ribeirinhas, aldeias indígenas. Então, assim, eles recebem um fundo de apoio para a conservação da área, né, das florestas. E aí chamou muita atenção quando eu cheguei em uma das comunidades, que eu vi eles fazendo barcos, canoas, né, com a madeira. E aí eu digo assim, tá, mas como é que funciona isso? E eu achei tão legal dizer, não, aqui a gente usa o que a natureza, a floresta tem para dar. Então, a gente depende de barcos. A gente não só faz como a gente vende, mas a gente tem toda uma consciência ambiental por trás. Então, a gente tem que parar de achar que as coisas têm que ficar ali intocável e realmente ninguém deve, né, tocar naquilo ali. E a outra coisa também, com relação à caça lá, né, porque eles têm a caça, segundo eles são proibidos. E lá eles comem muito peixe, né? E eles falam, não, a gente tira o dia da caça, a gente tem a época que a gente sai para caçar, principalmente quando não pode pescar, que tem uma época que também não pode pescar. Então, assim, eu acho que é tudo autorregulável, dentro de uma consciência que eles têm, de que eles sabem até onde eles devem ir, né? Então, isso é muito interessante. Todas essas reflexões que você traz, essa questão, por exemplo, do consumo de carne, é uma coisa que todo mundo tem consciência da forma como a gente aqui no Brasil produz carne, não é a mais justa, né? Porque ela deixa para a gente todo um prejuízo e a gente fica com muito pouco. Quando eu falo a gente, estou falando do povão, nós, sociedade, né? Esse dinheiro fica na mão de uma minoria. Então, assim, qual é o retorno que essas pessoas dão para a gente, né? Em termos de compensação, vamos dizer, por toda essa destruição, né? Contaminação das nossas águas, do solo, do ar, isso é muito grave. O que a gente paga por essa questão aí, ela é muito séria, ela precisa ser repensada.
E eu estou trazendo isso para você porque eu sei que você é economista, está na área. Então, assim, você deve ter mais estudos e cálculos do que eu. Mas era só isso. Muito obrigada, viu, pela as suas reflexões. Muito obrigada. Obrigado, Dira. Eu não sou economista, não. Não, Mas discute muito bem o tema. não, mas Aldir é pior, ele é engenheiro. É pior, O da engenharia é fogo, viu? é pior, Ó, é engenheiro, cara. só um detalhe, viu, Ricardo, Márcio? Eu também, apesar de todo esse olhar social da saúde coletiva, eu estou no mestrado em engenharia biomédica, e lá o meu desafio é levar social para dentro, para os engenheiros, não é pequeno não, viu? É, claro. Botar os Imagina. engenheiros no mundo social, porque eles ficam muito no mundo de bancada, de gaveta, e não olham para o lado. Mas eles estão se abrindo muito, estão sendo bem receptivos. Bora lá, mais gente, por favor, se manifestando aí. Pessoal, qual é a utilidade, hein, dessa discussão para vocês agora, nesse quadro aí, das nossas últimas sessões? Bora lá, pessoal. No quadro aí das nossas últimas sessões, que nós discutimos muito economia solidária, tecnociência solidária, formas de intervenção no território, esse cuidado para gerar as condições necessárias para uma assessoria sociotécnica descentralizada, uma assessoria técnica participativa, geralmente é o normal, mas uma assessoria técnica participativa descentralizada não é normal. Não é normal porque os retornos, a devolutiva para as comunidades não é dada como um fato assumido na pesquisa científica, tecnocientífica convencional, empresarial. Ela retorna à comunidade, sim, mas como produto ou serviço que tem um preço. Portanto, são produtos e serviços vendáveis, que geram lucro. Essa é a lógica da tecnociência, sem nenhum adjetivo. Quando a gente entender tecnociência, estamos falando de tecnologia, ciência, tecnologia e inovação, nessa perspectiva. Elas podem incorporar, essa tecnociência pode incorporar as questões relacionadas às diferentes dimensões da sustentabilidade. Claro, certamente esse o processo que está ocorrendo, só que com valores, sinais e, geralmente, pressupostos trocados. Não, não, não se surpreendam que esse mesmo argumento lógico apresentado por esse clássico aí do neoliberalismo, que foi elegido, né? foi apontado já dentro do ecologismo, do ecocapitalismo. O Rardin é tido como um autor que vai justamente reforçar essa concepção de áreas protegidas como espaços privados que devem ser geridos sem a presença humana. Portanto, esse é um caso, mas há muitos outros que envolvem
aceitação tácita de que não é possível trabalhar as áreas comuns, a não ser pela competição. Todos os territórios, diga-se de passagem, aqui tratados na residência CTS, para quem é nosso estudante via remota, todos os territórios que nós estamos trabalhando, Quilombo Mesquita, é um caso de área comunal, território comunal, que exige uma abordagem de tecnociência solidária para manter esses valores, né, das comunidades ali vivendo há século. Tem a área da Santa Luzia, que foi de um bairro popular que se tornou uma região administrativa de Brasília e periférica. A ela se criou uma favela, outro bairro popular, que invade o Parque Nacional de Brasília. Aí, de novo, temos uma situação de paradoxo da gestão comunitária, que exige recursos, exige gestão integrada com o Estado, exige ações transversais de vários setores. Vamos pegar o assentamento Osiel 3, um assentamento da reforma agrária, que hoje tem parte considerável de seus assentados, depois de 18 anos, alugando suas parcelas para produção de soja transgênica com glifosato. Portanto, assentados lá que se capitalizaram e começaram a plantar soja, né, num assentamento da reforma agrária que tacitamente tinha assumido desde sua origem ser uma zona livre de transgênico. Disputa também, o mesmo tipo de disputa imposta pela economia neoclássica, a economia da competição pelos recursos, vencendo o mais forte, com o uso de tecnociência destrutiva. Glifosato mata, glifosato contamina mananciais. Tem um problema de saúde pública gravíssimo no Brasil por causa desse tipo de conflito. E ninguém diz que é tecnologia, mas ela é o agente, a ferramenta, o dispositivo operacional que coloca em prática esse tipo de conflito do capital. E várias outras áreas, mais 3 ou 4 áreas que nós estamos conduzindo esses trabalhos, também é esse o mesmo cenário. De forma que, Márcio, como encerramento do nosso curso de extensão remota, residência CTS, Habitat, agroecologia, economia solidária, saúde ecossistêmica, foi muito bom tê-lo como convidado e esperamos sua participação renovada em outra oportunidade também. Pessoal, se não tiverem nenhuma observação, comentário... Néder. Oi. Obrigado. Com certeza quero participar novamente, agradeço o convite. E acho que a Michelle levantou a mão.
Ah, perfeito. Michele, uma palavra. Boa noite, gente. Então, eu não vou abrir a câmera não, que eu estou sem condições hoje. Mas eu queria, a respeito desse módulo, né, de economia solidária, e nos territórios, eu pensei muito sobre aqueles editais que você publicou lá no grupo, e estar tentando trabalhar com editais, né? Vendo a possibilidade de estar inserindo algum território em algum desses editais, estar pesquisando os editais, verem quais que os territórios poderiam se encaixar, não só nesse, mas procurar por outros editais também, eu acho que é uma possibilidade de microprojeto, de assessoria sociotécnica participativa, descentralizada. E a respeito da aula do professor Márcio, eu sempre penso muito numa frase do Ernest Gost, né, que ele trabalha com agrofloresta. Tenho minhas ressalvas a respeito desse título que dão para ele de pai da agrofloresta, né, porque, na verdade, pai da agrofloresta são os povos, as comunidades tradicionais, povos indígenas também. Mas eu também, como é que se diz assim, reconheço a importância também dos estudos dele, da participação dele sobre sistemas agroflorestais. Mas, enfim, o que eu quero dizer é que ele tem uma frase que eu gosto muito, e que ele diz: por menos áreas de proteção permanente e por mais áreas de inclusão permanente, né? Que seria isso, a gente utilizar o território de modo sustentável. Só que também, ao mesmo tempo, eu não sei se a gente, como sociedade, no nível que a gente se encontra atualmente, né, nessa sociedade capitalista, se a gente tem essa condição de estar fazendo essa inclusão permanente agora, né? Eu acho que ainda tem muito, a gente ainda tem muito o que aprender, muito o que mudar, muitas mudanças aí pela frente. Porque a gente não é como os povos indígenas, né? Nossa cultura é outra, a cultura deles é totalmente diferente, é uma cultura totalmente baseada na natureza, e a gente vive de outra forma. Então, trazer essa ressalva. E é isso, gratidão pela aula. E é isso, gente. Obrigado, Michele. Concordo totalmente com você. Bom. Quanto aos editais de financiamento, é bom a gente ficar atento e convidar também o Márcio para integrar aí. Ele é bom para fazer gestão de projeto. Então, quem sabe os grupos aí da residência CPS. E o Márcio está oficialmente inscrito na nossa pós, né? Você sabe. Então, os desdobramentos possíveis podem ser esse aí, que a Michele colocou. Beleza. Pessoal, se não tiver mais alguma manifestação, interesse, comentários, eu vou encerrar a sessão de hoje, lembrando que para os residentes, o módulo 2, o módulo 3, aliás, vai começar no final de março, início de abril. Beleza? Néder, só lembrando que no dia 2 de março a gente tem um encontro remoto para os residentes apresentarem, né, a versão 1 dos microprojetos. 2 de março. Isso. Bem lembrado. Tá joia? E que os estudantes do curso de extensão estão mais que convidados para participar também. A gente vai mandar o link, Muito bom. tá Bem bom? lembrado. Os estudantes de extensão podem estar
mantendo o vínculo conosco. Né? Claro. Gente, um abraço a todos, felicidades e bom descanso nesse período de interregno dos semestres pessoal da UNB. Abraços, professores, bom final de semana. Boa noite, prazer, pessoal. Valeu, Márcio. Valeu, Néder.